Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Neste momento, nos dedicaremos ao procedimento sumário, juizado especial criminal. Em uma aula somente, nós faremos o resumo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Faremos o resumo e já faremos a leitura resumida de toda esta matéria. Então fique comigo esse tempo aí pra gente tirar 10 nessa matéria, ok? Tá muito legal, tá muito da hora e eu quero que você seja beneficiado assim como eu estou sendo, cara, entendeu? Estudando essa matéria aqui. Força na peruca, todo mundo junto, voa, menino! Tá legal, tá bom demais, tá muito top, tá muito legal. Olha aqui, como é que caiu lá no seu edital, ok? Caiu dessa forma, esse aqui é o print do último edital. Então no print estava lá o quê? Direito penal, ok? Direito processual penal. E pede que você tenha o conhecimento da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, dos artigos 60 a 83 e 88 e 89. Nesse momento faremos isso, mas olha como é que a gente faz. Já vai fazer com um resumo muito da hora aqui e depois a gente faz a leitura da lei. Eu quero que você esteja aqui comigo, quero que estejamos juntos nessa vitória, ok? Vamos para o resumo aqui. Ok, o procedimento é o sumaríssimo que nós estamos estudando. O procedimento é o sumaríssimo que nós estamos estudando. A competência é do lugar da infração, é no lugar que teve o crime, ok? É um procedimento simples, é um procedimento para ser rápido, é um procedimento que tem aí o quesito da informalidade. Por quê? Justamente para que tenha a celeridade, economia processual, tá aqui, ó, tá aqui na parte dos critérios, eu vou chegar aqui, ok? Competência do lugar da infração. Só vai falar em nulidade se tiver prejuízo. Os atos de imediato já são tornados válidos se atende à sua finalidade. Só vai falar em nulidade se tiver prejuízo. Qual que é o foco dessa lei aqui do procedimento sumaríssimo? O foco é na reparação dos danos e na pena não privativa de liberdade. E na pena não privativa de liberdade. Quais são os critérios? Artigo 62. Césio. Quais são os critérios? Artigo 62 é Césio. Celeridade, economia processual, simplicidade, informalidade. Quais são os critérios novamente, Adalberto? É Césio. Gruda na tua cabeça aí, meu irmão, minha irmã. Vamos todo mundo junto. Olá. Vamos lá. O ato pode ser noturno em qualquer dia da semana. Ato pode ser noturno em qualquer dia da semana. Ato em outra comarca, qualquer meio de comunicação. Ato em outra comarca, qualquer meio de comunicação. Porque justamente aqui, ó, celeridade, um dos critérios aí, de acordo com o artigo 62. Vamos lá, os juízes serão conciliadores, são juiz togado ou leigo, de preferência bacharéis, ok? Em direito, tem aí o poder de conciliar, de julgar e de executar penas que não sejam maiores que 2 anos. Pena que não sejam maiores que 2 anos. A citação é pessoal e no juizado. A citação é pessoal e no juizado, feita por mandado. Citação por edital existe, citação por hora certa existe, negativo, nega, citação por edital não existe, tá? E para essa lei não tem citação por hora certa, de acordo com esta lei, não tem citação por hora certa, ok? A gente está falando da lei 9.099, não confunde com a citação que é feita aí, né? Tem a matéria que fala que tem a citação por hora certa no procedimento sumaríssimo. A gente está entendendo essa lei e não ali o fórum dos juízes, ok?
É essa lei aqui. Então, citação é por mandado, ela é pessoal, não tem citação por edital e não tem citação por hora certa. Réu não foi encontrado. Vai, o processo envia para o juízo comum. Réu não foi encontrado, o processo vai para o juízo comum. Vamos lá, para o artigo 67. Intimação é feita por correspondência, se pessoa jurídica faz em nome do encarregado ali da recepção. E a intimação também é qualquer meio de comunicação, ok? Artigo 68. Da intimação do autor do fato e a citação do acusado constará que precisa de advogado. Ali na intimação, ali na citação, vou falar que precisa de advogado. Na falta de advogado, ser-lhe-á designado um defensor público, porque um dos critérios também do processo penal é que ninguém vai ser julgado sem a ampla defesa. Então, da intimação e da citação, já vou falar que precisa de advogado. E se faltar, eu vou nomear um defensor público. Vamos lá, artigo 71. Faltou qualquer dos envolvidos, a secretaria providencia o quê? A intimação aí, se for o caso, do responsável civil, na forma de artigo 67 e 68, que é a parte da intimação, ok? Ok. Ok, então agora a gente olha aqui para as partes do processo, tá? Aqui embaixinho, ó, aqui embaixinho, olha comigo, tá? Fase 1. Primeiro aconteceu aquela encrenca, aquela, né? Que configurou aí o crime, que é com pena menor que 2 anos. Então vai todo mundo para a delegacia. O delegado faz o quê? Faz o termo circunstanciado. O delegado é qualquer autoridade policial. Presta atenção. Qualquer autoridade policial pode fazer o termo circunstanciado. Delegado, polícia militar, bombeiro, entendeu? Qualquer autoridade policial pode fazer o termo circunstanciado e já solicita o que? Os exames periciais, exame de corpo e delito. E aí você olha para cá, para o artigo 77. O termo circunstanciado, no termo circunstanciado, prescindir-se o exame de corpo e delito se já tiver boletim médico prova equivalente. O que eu quero dizer com isso, meu caro? Se ali no momento de verificar o termo circunstanciado já via que a pessoa está com boletim médico prova equivalente, prescindir-se-á quer dizer o quê? Dispensa o exame de corpo e delito se já tiver com boletim médico. Pode cair na prova? Muito fácil, pode cair sim. Vamos lá, ainda na fase 1. Ok, fizemos o termo circunstanciado, já vimos que estava com o boletim médico, dispensei então o exame de corpo e delito. Aí na audiência preliminar, de acordo com o artigo 72, presente Ministério Público, autor do fato e a vítima, esse possível responsável civil, acompanhado dos advogados, o juiz fala a composição dos danos e a proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade. Presta atenção que isso aqui é um diferencial desse procedimento. O que é? Composição dos danos e proposta de pena não privativa de liberdade. O que é? A pessoa não vai para cadeia. Não vai para cadeia. Então, já entra no acordo ali na reparação dos danos e da proposta não privativa de liberdade. Isso é audiência preliminar. Vamos lá, para o momento 2. Ok, então ele aceitou, pagou, reparou os danos e aí o juiz vai fazer o quê? Homologar uma sentença que é irrecorrível e tem eficácia de título executivo a ser buscado onde? Na Justiça Civil. Na Justiça Civil. Composição dos danos. Tem a sentença que é irrecorrível, tem eficácia de título executivo a ser brigado aí, a ser reclamado na Justiça Civil. Ok? Vamos lá. Aqui em fininha, olha, artigo 73, conciliação. Juiz ou conciliador sob sua orientação. Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, de preferência bacharéis em direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal, ok? A ação, vamos lá. Então a gente teve ali a composição dos danos, que gerou a sentença irrecursível, que tem função de título, e aí a gente tem essa ação, que tanto essa que é a privada ou a pública condicionada à representação, todas as duas precisa que a pessoa que sofreu ali, a vítima, né, vai e fala, doutor, eu quero processar, eu quero incriminar fulano de tal, e aí ela
todas essas duas, tanto a ação privada como a pública condicionada, o acordo homologado gera o que? A renúncia ao direito de queixa e representação. Então, a pública condicionada e a privada, depois feito o acordo, não dá depois de falar, não, eu me arrependi, ainda eu quero, ainda eu quero que a pessoa fique presa aí, vamos dizer assim. Vamos lá. Momento 3, então não teve o acordo. O acordo tem que ser por quem? Pelo ofendido e pelo ofensor. Todos dois têm que entrar em acordo. Não teve acordo. O ofendido faz o quê? A representação verbal. Não fez a representação verbal, perde o direito? Não. Ainda tem, no prazo você pode fazer. Artigo 75. O ofendido faz a representação verbal, não fez, ainda pode fazer dentro do prazo. Vamos lá, artigo 76. Houve representação ou ação penal pública incondicionada, então não teve o acordo ali, o acordo de reparação dos danos, né, da composição civil dos danos, e aí também é uma ação pública incondicionada. Incondicionada quer dizer o quê? Que não precisa, né, feito a denúncia, não precisa que o reclamante aí continue com o processo, agora deixa com o Ministério Público, ok? Então, houve a representação, é uma ação pública incondicionada, o Ministério Público pode já de imediato pedir a pena restritiva de direitos ou multas. Então, houve ali, não houve o acordo, mas teve a representação, né, do ofendido. O ofendido fez a representação verbal, que também ou é uma ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pede a pena restritiva de direito e multas, ok? Certo. Então, feito isso aí, nós vamos para sentença. Vamos falar então aqui ainda dessa parte aqui, que se a multa é a única aplicável, pode reduzir pela metade. Então, se a pena é de multa e ela é a única aplicável, pode reduzir pela metade. Não se admite a proposta nesse caso se o condenado por pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, tem que ser pena privativa de liberdade por sentença definitiva, não vai entrar em acordo com nesse caso de multa, ok? Se já foi beneficiado em 5 anos pela mesma pena restritiva ou multa. Se já foi beneficiado em 5 anos por pena restritiva ou multa. Ou se os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias, né, disserem aí que não dá para ter esse negócio de multa. Ok, vamos para a sentença. O juiz aplica a pena restritiva de direitos, que não importa ali a reincidência, registra só para não dar o mesmo benefício em 5 anos, ok? Vamos lá. Não constará de certidão de antecedentes e não terá efeitos civis. Essa sentença não tem efeitos civis. O que tem efeito civil ali? É o acordo, né, gente? A composição civil dos danos. E aí, se a pessoa quiser, ela pode ir lá na Justiça Civil para reclamar, ok? Qual que é o recurso nesse caso aqui do procedimento sumaríssimo? Tanto da rejeição da denúncia ou queixa, quanto da sentença, cabe apelação em 10 dias. O réu ali tem um prazo de 10 dias para recorrer com um recurso chamado apelação, e o recorrido também vai ser intimado para responder em 10 dias, ok? Em 10 dias. Esse recurso vai ser julgado por turma de 3 juízes de primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado. Não vira multa. O que não vira multa, menino? Pena privativa de liberdade. Se ele já teve ali uma pena privativa de liberdade por sentença definitiva, se já teve os benefícios nos 5 anos, tá aqui, ó, também, ó, né? E se a antecedência, a conduta, a personalidade indicarem que não dá para isso aí. Vamos lá para o artigo 81, a gente vai falar sobre a audiência, aquela principal aqui, ó, no momento 4, aqui a audiência. Quem fala primeiro? O defensor responde à acusação, o juiz aceita ou não a denúncia ou queixa, a vítima e as testemunhas vão falar, interroga o acusado, debate orais e vai para a sentença, que dispensa relatório, é lavrado um termo resumido, ok? Vamos lá. Na ação penal de iniciativa pública aí, não aplicou a pena pela ausência do autor do fato ou pela não recorrência da hipótese prevista no artigo 76, ok? Não aplicou pela recorrência da hipótese prevista no artigo 76, que é isso aqui, ó, a representação da ação penal pública incondicionada. O juiz de imediato faz o quê? O MP oferece ao juiz a denúncia oral. Então, o Ministério Público já faz a denúncia oral e, se não houver
a necessidade de diligências imprescindíveis. Vamos lá, ainda aqui, ó, gente, na parte aqui dessa coisa toda, tem o que? A suspensão do processo por 2 ou 4 anos, ok? O processo pode ser suspenso por 2 a 4 anos, se a pena o crime que cometeu é de pena privativa, é de pena menor ou igual a 1 ano. Então, suspende-se o processo por 2 a 4 anos se a pena for menor ou igual a 1 ano. Então, o acusado entrando nesse acordo, ele se submete ao quê? A reparar o dano, a proibição de frequentar lugares, ausentar-se da comarca, comparecimento mensal ao juiz, ok? Essa pena de suspensão do prazo aqui, esse benefício de suspensão do prazo por 2 a 4 anos vai ser revogado se ele já tiver processado por outro crime, se ele não reparar o dano ou se processado por contravenção, ok? Ok, passou aí, suspende o prazo, então suspendeu, expirado o prazo sem revogação, o juiz declara o quê? Extinta a punibilidade. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do prazo. Então suspendeu o prazo, não tem prescrição. Suspendeu o prazo, não tem prescrição. Por quê? Porque ele tem que se submeter a isso aqui, ó, ele tem que reparar o dano. Ele pode também, o juiz, decretar aqui, ó, não vai frequentar certos lugares, não vai ausentar-se da comarca. Tudo isso aqui, se ele não cumprir, volta a ter o processo aí correr, ok, gente? Fechamos aqui a parte, vamos fazer a leitura da lei. Vamos fazer um resuminho aqui também, que está aqui no cantinho, ó, da rejeição da denúncia ou queixa no procedimento ordinário sumário. Cabe o que? Reze por 5 dias e 2 dias das razões. Já no juizado especial criminal, cabe o que? Apelação por 10 dias. Embargo de declaração é um procedimento, é por 5 dias, ok? Aí sim, agora a gente vai falar da lei aqui, da lei em si. Olá, o juizado especial criminal provido por juiz togado ou togado e leigo tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e contingência. Continência, que eu falei contingência, né, gente? Na reunião de processo perante juízo comum ou tribunal do júri, a gente às vezes olha o tribunal do júri aqui e fala, meu, o que é isso aqui? Tá escrito aqui, ó, na reunião de processo perante juízo comum ou tribunal dos júris, decorrente da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os benefícios da transação penal e composição civil dos danos. Lembra que ainda tem o que? A suspensão condicional do processo, né? Ok. Consideram-se as infrações de menor potencial ofensivo, para os termos dessa lei, as contravenções penais e crimes a que a lei comine, com pena não superior a 2 anos. Porque de 2 a 4 anos é o procedimento sumário e acima disso é o procedimento ordinário. Que aí esse procedimento do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, é acumulado ou não com multa. Vamos lá. O processo perante o juizado especial orientar-se-ão pelo quê? Pelo Césio. O que é o Césio? Vamos lá, vamos para o Césio aqui, ó. Celeridade, economia processual, simplicidade, informalidade e oralidade. Sempre que possível, focando o quê? Foca na reparação dos danos e foca na pena não privativa de liberdade. Vamos para a próxima. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Os atos serão o quê? Processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno qualquer dia da semana. Isso aqui cai na prova. Os atos processuais serão válidos sempre que preencher a finalidade, ok? E aí não se pronuncia a nulidade sem que tenha o quê? Prejuízo. Usado em outra comarca, poderá ser solicitado por qualquer meio de comunicação. Serão objeto de registro somente aqueles exclusivamente essenciais, os atos essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados por fita magnética ou equivalente. Continuando, a citação será pessoal ou far-se-á no próprio juizado, sempre por que possível ou por mandado. A citação é pessoal no juizado ou então o que? Mandado. O oficial de justiça vai lá e fala, você está sendo citado. Não encontrado. O que acontece aí no juizado especial? Encaminha as peças para o juizado comum. Lembra que eu falei que não tem citação por edital? Não tem citação por hora certa nesta lei. Presta atenção, a gente está estudando esta lei, ok? Por edital não tem e não tem por hora certa, não vamos nos confundir.
A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento, tratando-se de PJ, faz o encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou sendo necessário, por oficial de justiça, independente de mandado ou carta precatória. Intimação por correspondência, ok? Ou qualquer meio de comunicação. Qualquer meio idôneo de comunicação. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão desde logo ciente as partes, os interessados e os defensores. Vamos lá. Da intimação do autor do fato do mandado de citação do acusado constará a necessidade do quê? Do advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á dominado o quê? Um defensor. Tá aqui no resuminho também que eu fiz, ok, gente? Então, dessa intimação, tanto na intimação quanto da citação, já vai falar que precisa de advogado. E também com a advertência, se você não conseguiu advogado, vou nomear, o tribunal vai nomear para você aí, um defensor. A autoridade policial, ao tomar conhecimento, faz o quê? Fase preliminar, elabora o termo circunstanciado, encaminha imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima. Comparecendo o autor do fato e a vítima, não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, marca uma data, ok? Na falta do comparecimento de qualquer desenvolvido, a secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, do responsável civil. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, se possível, o responsável civil, acompanhados por seu advogado, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade do quê? Da composição dos danos e da pena, aplicação da pena não privativa de liberdade. Isso é um benefício da justiça especial criminal, ok? Juizado especial criminal. A conciliação será conduzida pelo juiz conciliador. Quem são esses juízes conciliadores? Recrutados na forma da lei, preferencialmente entre bacharéis de direito, excluídos aqueles que já têm a função pública aí, as funções da administração da justiça criminal, ok? A composição dos danos será reduzida por escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Composição dos danos, sentença irrecorrível. Tem eficácia de título que será executado no juiz civil competente. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou penal pública condicionada, tanto a uma como outra, né? A decisão aí, a representação, condicionada à representação, o acordo homologado vai gerar o quê? A renúncia dos direitos de queixa ou representação. A gente está falando da ação de iniciativa privada ou penal pública condicionada. Veja que a incondicionada não tem isso aqui, é só na privada ou na condicionada. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade do direito de exercer o que? A representação verbal, que será reduzida a termo. O não oferecimento da representação não gera a decadência de direito. O não oferecimento da representação não implica que perde o direito, ok? Pode fazer no prazo previsto em lei. Havendo a representação, aí já estamos em outra fase, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público já pede o quê? Pode propor a aplicação imediata de restritiva de direito ou multa. Veja aqui que não é restritiva de liberdade, é restritiva de direito ou multa, né? Agora, se a multa é a única pena aplicável, pode reduzir pela metade. De toda forma, não se admitirá essa proposta de multa se já estiver sendo condenado por pena privativa de liberdade por sentença definitiva, ok? Sentença definitiva condenada aí por pena privativa de liberdade. Se é recorrente nos 5 anos aí o prazo, né, de entre um benefício e outro é de 5 anos. Por quê? Porque aí também tem a suspensão condicional do processo, que é de 2 a 4 anos. Não, se os antecedentes, a conduta social, não indicar aí que ele ou ela merece esse benefício. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Vamos lá. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará o quê? A pena restritiva de direitos ou multa, que não importará o quê? Em reincidência, que não é o registro da reincidência, sendo registrada apenas para impedir que o mesmo benefício seja concedido em 5 anos.
Então, passou 5 anos, ele cometeu de novo, não vai registrar como reincidência, vai registrar que naquele período de 5 anos ele não pode cometer o mesmo crime aí, ok? Ele ou ela. Da sentença prevista no parágrafo anterior, cabe lá o quê? A apelação, tanto da rejeição da denúncia ou queixa quanto da sentença, cabe apelação. Em qual que é o prazo, gente? 10 dias. Aí, ó. A imposição da sanção de que trata deste artigo não constará da certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeito civil. A gente já está no final aqui da sentença. Efeito civil é ali, ó, na composição civil dos danos. Mas se a pessoa estiver interessada, ela vai propor ação cabível no juízo civil. Continuando, na ação penal de iniciativa pública que não houver aplicação da pena pela ausência do autor do fato, então ele está aí no lugar, sumiu do mapa, ou pela não ocorrência da representação, o Ministério Público já pode oferecer de imediato a denúncia oral. Então, é ação penal pública, né, na ação de iniciativa pública, ok? Não é iniciativa privada, é iniciativa pública. Não teve a representação ou o réu está sumido aí em qualquer lugar, o Ministério Público já pode pedir a denúncia oral ali na frente do juiz. Se não houver necessidade, outras diligências imprescindíveis. Para o oferecimento da denúncia que será elaborada com base no termo de ocorrência, lembra? Com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á o exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida no que? Boletim médico ou prova equivalente. O que quer dizer com isso, Roberto? Se no termo de ocorrência ali a pessoa já tem um boletim médico, prova equivalente, dispensa, meu caro, exame de corpo e delito, deixa para outro dia. Não vai precisar do exame de corpo e delito se já tiver o boletim médico, prova equivalente. Continuando. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes na forma do parágrafo do artigo 66 dessa lei. Entendeu? Complexidade, circunstância não permitir a formulação da denúncia, encaminha aqui, ó, de acordo com 66. Na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e circunstâncias do caso determina a adoção de providência prevista no parágrafo do artigo 66 ali. Oferecida a denúncia ou queixa será reduzida a termo, entregando-se a cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação do dia e hora da audiência e julgamento e da qual tomarão ciência o Ministério Público ofendido, o responsável civil e seus advogados. O acusado, se não estiver presente, será citado na forma do artigo 66. A citação é pessoal, né, gente? E 68 fala da intimação, que pode ser qualquer meio. Cientificado da data de ausência de instrução e julgamento, devendo ela trazer as testemunhas ou apresentar requerimentos de intimação no mínimo 5 dias antes de sua realização. Não estando presentes, o ofendido, o responsável civil, serão intimados no termo do 67 pela lei para comparecerem na audiência de instrução e julgamento. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista ali do 67, intimação, qualquer meio de comunicação, se a PJ faz ali no encarregado da recepção, no dia e hora designados para audiência, instrução e julgamento. Se na fase preliminar não tiver havido possibilidade da conciliação e de oferecimento da proposta do Ministério Público, proceder-se-á nos termos do 72, 73, 74, 75 desta lei. Nenhum ato será audiado, determinado pelo juiz, quando imprescindível a condução coercitiva de quem deva comparecer. Então, nenhum ato vai ser parado ali, né? O juiz pode pedir a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra primeiro ao quem? Ao defensor para responder à acusação. Presta atenção, está lá no resumo. Ó. Aberta a audiência, primeiro o quê? Defensor responde à acusação. Depois, juiz aceita ou não a denúncia ou queixa. Vamos lá. Primeiro, defensor responde à acusação. Depois, juiz aceita ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidos o quê? A vítima, testemunha de acusação e defesa, interrogando-se por último o acusado, se presente. Passando-se imediatamente aos debates orais e a prolação da sentença. Todas as provas serão produzidas em uma só audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes e protelatórias.
Durante a audiência, né, as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil e penal e administrativa. Tá? Se for funcionário público, ainda tem essa questão da responsabilidade administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo. Os vedados ao quê? Manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto de apuração dos autos. A utilização de linguagem, informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunha. De acordo de todo ocorrido na audiência será lavado termo sucinto, vai ter um breve resumo contendo os fatos relevantes ocorridos em audiência e sentença. A sentença que dispensa relatório mencionará os elementos da convicção do juiz. Vamos lá, artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e da sentença caberá apelação que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercícios no primeiro grau de jurisdição reunidos na sede do juizado. A apelação será interposta no prazo de 10 dias contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e o defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões do pedido do recorrente. Olha aqui, ó. Denúncia ou queixa no procedimento ordinário sumário cabe rese, já no GCRIM cabe apelação em 10 dias, embargo de declaração 5 dias, ok? O recorrido será intimado a oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias, então 10 dias aí para o reclamante e 10 dias para o reclamado, ok? As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética que alude o artigo ali, parágrafo 3º do artigo 65 desta lei. As partes serão intimadas da data de sessão de julgamento pela imprensa. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Olá, cabe embargo de declaração quando em sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição, omissão. E aí os embargos de declaração opostos escrito ou oralmente no prazo de 5 dias. Embargo de declaração escrito ou oralmente em 5 dias. Continuando, ó, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Ele está falando aqui, ó, representação, precisa que a pessoa fale ali, vá reclamar que apanhou de alguém ou que passou, acabou batendo o carro lá, bateram o carro em você e você se machucou. Né, lesão culposa, por exemplo. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, cabe o quê? O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor o que? A suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Entendeu? Então, pena inferior a 1 ano, suspende de 2 a 4 anos, ok? O Ministério Público pode pedir isso aí. Mas veja, aceita a proposta, acusado e seu defensor na presença do juiz, este recebendo a denúncia poderá suspender o processo, submetendo-se o acusado ao período de prova. As seguintes condições. Então, não é que assim, está livre. Suspendeu o prazo, se tem as condições para você cumprir. Aí, ó, de 2 a 4 anos, você tem que fazer isso aqui, ó. Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório ao juiz mensalmente para informar e justificar suas atividades. O juiz poderá especificar outras condições a que ficar subordinada a suspensão, desde que adequadas à situação pessoal do acusado. A suspensão será revogada. Então, qual suspensão? Essa daqui, ó, por pena inferior a 1 ano, que a suspensão pode ser de 2 a 4 anos. Essa suspensão será revogada se no curso do processo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo a reparação do dano. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta.
Expirado o prazo sem revogação, o juiz declara o quê? Extinta a punibilidade. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declara extinta a punibilidade. Não correrá prescrição durante o quê? Durante o prazo de suspensão. Não correrá prescrição durante o prazo de suspensão. Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo seguirá até os seus ulteriores termos. Então, você tem o quê? Reparação dos danos. Você tem isso aqui. Depois você pode também falar sobre a pena não privativa de liberdade, né? E depois você tem o quê? A suspensão ainda. Vamos lá, vamos continuar? Gente, fechamos maravilhosamente essa parte. Vamos fazer muito exercício, cola naquele resumo. Tenta você entender e montar o seu próprio resumo, ok? Vamos lá, vamos exercitar? Vamos lá, a respeito dessa lei 9.099, de 95, dos artigos 60, 83, 88 e 89, assinala a alternativa correta. Reunidos os processos que por força de conexão ou continência perante o juiz comum ou tribunal do júri, observação os institutos de transação penal e da composição civil dos danos. Bonitinho, a primeira já faz o quê? Na primeira aqui, ó, se você já tiver muito ligado na matéria, você vê que a primeira, ela pegou a leitura da lei. Reunidos os processos por força de conexão ou continência perante o juízo comum ou tribunal do júri. Esses dois aqui, ó, tá escrito. Observar-se-ão os institutos da transação penal ou da composição civil dos danos. Composição dos danos civis. Ó, será consideradas infrações de menor potencial ofensivo as contravenções e os crimes a que a lei comine com pena máxima não superior ao quê? 2 anos, né? Aqui tá 3, ó, gente. Essa daqui não é, já não seria. Não sendo encontrado acusado, o feito permanecerá no juizado especial criminal, mas ficará suspenso. A gente está falando o que aqui, gente? Da citação. Não sendo encontrado acusado, envia para o procedimento comum. Não vai ter citação por edital, nem por hora certa, de acordo com essa lei. Então, presta atenção nessa lei. O acordo de composição civil entre o acusado e a vítima, nos casos de ação penal pública condicionada e incondicionada, implica extinção de punibilidade do fato. Qual que é o erro aqui? Ó? O acordo de composição civil entre o acusado e a vítima, nos casos de ação penal pública condicionada, né, e incondicionada, implica extinção de punibilidade do fato? Não. Né? Aqui, ó, ação penal pública condicionada à representação, né? No caso de representação de ação penal pública condicionada, vai implicar o quê? Aí a perda aqui do direito, não vai de direito de queixa, né, gente? Não vai ter novamente fazer a mesma queixa, né? Nos crimes em que a pena mínima for inferior ao quê? 2 anos, a gente está falando o quê? Da suspensão. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor o quê? A suspensão condicional do prazo. A gente está bem ligado, bem conectado, está bem ligadão nessa matéria. A suspensão nos crimes em que a pena for inferior a 1 ano, vai suspender por quanto? Suspende de 2 a 4 anos, né, gente? Está bem fresco na memória. Gabarito aí, maravilhosamente. Aqui a gente já viu a questão da lei. Vamos para a próxima aqui, ó. O Ministério Público ofereceu uma denúncia no âmbito do Juizado Especial Criminal, em face de José, sob o fundamento de que o último praticou infração penal de menor potencial ofensivo em detrimento de Mário. Então José aí acabou praticando um crime de menor potencial ofensivo em detrimento de Mário. O juiz, contudo, em decisão fundamentada, rejeitou a peça acusatória. Então, o juiz já deu ali seu parecer, ele rejeitou. Vamos lá. E, resignado com a decisão judicial, o promotor de justiça demonstra o interesse de fazer o que? O recurso. E aí pergunta, nesse cenário, considerando as disposições da Lei 9.099, é correto afirmar que o Ministério Público deverá interpor qual recurso? Inominado, né? Sentido estrito, a gente sabe que não é nenhum desses aqui, ó. Não é inominado e também não é
sentido estrito. A gente está falando da Lei 9.099. O recurso é a apelação, tá? No prazo de quantos dias? No prazo de 10 dias, por petição escrita, da qual constarão as razões do recorrente. Então, o recurso pela rejeição da denúncia ou queixa ou pela sentença, o recurso é um só, é a apelação. Temos aqui o gabarito, já coloquei lá, né? Coloquei o gabarito ali para todo mundo ver, o gabarito é a D. Agradeço a todos, agradeço a Deus e agradeço a oportunidade de estar participando desse momento na formação de todos nós, de você e de mim também. Valeu, galera, até a próxima!